Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando aí na live, pessoal. Como de praxe, né? Para você que está entrando aí, já encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo. Só para a gente dando uma aquecida aí, para a gente começar a conversar. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Dudu. Bom dia, graduação. Bom dia, RN Mendonça. Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo hoje bem legal sobre como lidar com a culpa, né? Nós, mãezinhas irresponsáveis, que lidamos com esse sentimento diariamente em várias áreas da nossa vida. Hoje vamos falar um pouco sobre como isso afeta na alimentação dos nossos filhos, sobre essas crianças que não comem de tudo, né? O quanto isso interfere. Então, se você entrou nessa live, já encaminha para pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, para a gente poder bater um bate-papo bem legal. Vocês devem ter percebido que eu tô com a voz um pouquinho fanha aí, né? Mas eu tô com uma crise alérgica, então já peço desculpas a vocês, mas creio que isso não vai atrapalhar a gente conversar um pouquinho. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Vanusa. Sejam muito bem-vindos. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos conversar sobre como lidar a culpa com os nossos filhos que não comem de tudo. E o quanto isso pode parecer uma coisa simples, banal, uma coisa assim que não tem uma ligação direta, né, na seletividade alimentar, mas como isso dificulta a vida dos nossos filhos, como isso atrapalha o processo evolutivo, tá bom? E vamos começar aí falando nada do que a famosa frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais culpado do que eu? Nós vamos falar hoje sobre a culpa que carregamos. Quando a mulher engravida, existe uma expectativa muito grande de laço afetivo entre a mãe e o filho, né? Então existe aquele conto de fadas da maternidade. A maioria das pessoas não tem a dimensão do que é isso na realidade. E nós já nos munimos de sentimento que vão acarretar essa culpa, tá? A culpa nada mais é do que a frustração das nossas expectativas. Então, quando a gente vem se munindo desse sentimento, vem se munindo da culpa, é porque lá na gestação a gente pensou assim: não, vai ser tudo perfeito, eu vou conseguir suprir todas as expectativas do meu filho, eu vou conseguir dar o melhor suporte possível para ele. E na verdade isso não acontece, não acontece mesmo. Existe um choque de realidade muito grande mesmo, quando nós estamos, né, no período gestacional e aquela criança nasce. Porque a gente vê assim um mundo de dificuldades, de barreiras que nós precisamos enfrentar, dificuldades que naturalmente aquela criança já possui, ou que uma criança atípica que possui, que não é tão natural quanto na vida de outras pessoas. Então você se depara com aquele monte de problema e fica assim: o que eu faço agora? Né? Tava tudo planejado, mas acho que eu fiz as contas erradas, não tá cabendo, o que eu faço? Então, né, existe aquela segunda frase que todo mundo sabe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Na verdade, a mãe ela já se sente culpada, né? Do momento que aquele filho nasce até os dias, né? A fase adulta, nós temos relatos, né? Nós temos estudos científicos que as mães elas se imunem de culpa. Então, ela não, meu filho de repente foi uma criança que precisou ir para a incubadora ou tomar algum tipo de medicação quando nasceu, um amadurecimento do pulmão. Não, a culpa é minha. Foi eu que não consegui fazer um repouso adequado. A culpa é minha porque eu fiz alguma coisa. Então a gente vai se munindo de culpa. Quando na verdade isso não é algo controlável. Não tem como controlar. O que a gente pode fazer, sim, são estratégias melhores, estratégias evolutivas, mas nem tudo que acontece na vida do nosso filho a gente consegue controlar, né? E na maioria das vezes a gente entra num ciclo. A gente perde a paciência, se sente culpada, se frustra porque se acha irresponsável dentro daquela situação, briga de novo, perde a paciência de novo. Então, se a gente não entender o que está acontecendo na vida do nosso filho, esse ciclo ele vai se acontecer repetidas vezes. Dia e noite esse ciclo vai acontecer. E nós precisamos enxergar aonde foi
que nós paramos. O pessoal fala, não, a gente precisa enxergar onde foi que a gente errou. Não, errar nós erramos todos os dias. Seja na alimentação do seu filho, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho. Erros acontecem a todo momento. O que você precisa é identificar aonde você parou. Aonde aquela culpa te paralisou, né? A culpa, ela nada mais é do que a punição que nós responsáveis nos damos, né? Nos autocondenamos quando nós nos frustramos com alguma situação que a gente se sente responsável. Nós sentimos responsável por todas as conquistas dos nossos filhos. Por isso que quando, né, a criança anda, o primeiro passinho, a primeira fala, o primeiro que for, o que a criança vai conquistando, a gente fica, nossa, foi comigo, não, eu estava lá, ah, mãezinha, faz isso porque eu fiz aquilo. A gente se sente responsável por aquela conquista, mas nada mais é do que uma conquista do seu filho. Da mesma forma, quando você gera uma expectativa em cima daquela criança, você se frustra porque ela não conseguiu, essa dificuldade é um fator individual daquela criança. Você, como mãe responsável, está ali para ser um facilitador daquele processo. Facilitador. A culpa não é sua e a responsabilidade não é sua. Salvo que todos nós, adultos responsáveis, sejam mães, babás, cuidadores, pais, avós, quando estão sobre a responsabilidade da vida de uma criança, sim, nós temos responsabilidade sobre garantir cuidados básicos, direitos básicos daquela criança, como moradia, alimentação, educação, são direitos básicos de um ser humano. Nós sim temos responsabilidade sobre a vida daquela criança, sobre nutrir o corpinho dela, sobre nutrir a mente, sobre dar um suporte de vida dentro das nossas condições, o nosso melhor. Mas isso não significa que você seja responsável por algo que acontece na vida daquela criança. A seletividade é algo assim, que existe uma grande diferença entre você não dar o suporte necessário para aquela criança, não dar os direitos básicos que a gente citou aqui, que são moradia, alimentação, saúde, e você dar isso tudo e aquela criança encontrar algum tipo de dificuldade, aquela criança encontrar algum tipo de limitação. Existe uma grande diferença, absurda, é um mundo entre isso. A seletividade alimentar faz parte desse mundo de diferença, porque você pode ter tido uma boa gestação, aquela criança pode ter amamentado exclusivamente de 6 meses, ela pode ter tido uma introdução alimentar perfeita, ela pode ter comido de tudo até 1 ano de idade, 2 anos de idade, e ela simplesmente está passando pela fase fisiológica da seletividade. Já disse para vocês uma vez, vou repetir aqui hoje, seletividade alimentar é uma fase fisiológica. Tia Nutri, o que é isso? É uma coisa que todos nós já passamos ou vamos passar. Quem já está na fase adulta já passou e quem está na fase da primeira infância vai passar. Geralmente é de 1 aninho, 2 até 3, 4 anos. Depois disso, né? Depois de 29 dias de recusa alimentar, a gente já consegue fechar o diagnóstico, né? Que é o CID-11 98.2, que é o de transtornos alimentares, e evoluir ou não para uma neofobia alimentar, que é o medo de se alimentar. Já é uma compulsão, um transtorno associado a um CID muito severo. Mas quando a criança ela entra na seletividade, ou quando ela entra e não consegue sair e já vai direto para um transtorno alimentar, isso não quer dizer que é culpa sua. De maneira alguma, jamais será culpa sua, tá? Como eu disse, você pode ter tido uma introdução alimentar, ter tudo perfeito, a criança comer de tudo e de repente aquela criança para de comer. O que eu mais ouço no consultório é: Sara, meu filho comia de tudo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu fiz de errado, porque simplesmente ele, de uma hora para outra, ele começou a não aceitar mais os alimentos e aquilo foi piorando, e a gente tenta dar, a gente tenta forçar, a gente faz combinado, a gente até ameaça, né? Os pais, eles têm essa liberdade de falar isso comigo, mas não dá certo. Então, o que acontece? Aquela criança entrou na seletividade alimentar, que é uma fase que dura em torno de 29 dias, no lugar, né, ao invés daquele pai, daquela mãe, daquele responsável procurar ajuda profissional, ele faz justamente o errado. Ele faz o quê? Não, vamos esperar para ver se passa. Então, a fase onde era para ser um pico e passar, ela se torna uma fase permanente e a criança se torna seletiva.
Então um conselho que eu dou para todas as pessoas que me procuram: não espere entrar em recusa total a partir de 29, 30 dias para você procurar ajuda de um profissional. Ah, Sara, mas eu não procurei, eu errei, eu cheguei nesse ponto, o que é que eu faço agora? Primeira coisa que eu já falei em outras lives, vou repetir sempre que a gente estiver conversando por aqui, mas hoje é o foco desse assunto. Primeira coisa, limpa os seus ombros. Essa culpa, ela não te cabe, é uma roupa que não te serve mais. Você não precisa se sentir culpada. A culpa vai apenas atrasar o processo evolutivo do seu filho. Porque além da gente identificar aonde você parou, o que deu errado, aonde a gente pode corrigir, a gente vai ter que tratar um responsável que lida com a culpa e não consegue conduzir aquela criança. Porque o processo evolutivo da seletividade alimentar, para sair dela, para entrar numa vida onde a criança se alimenta normalmente, ela precisa de um condutor. Ela não consegue fazer as próprias escolhas, então ela precisa de um condutor. E quem será esse condutor se não for você responsável? Então, se você estiver se sentindo culpada, estiver se sentindo responsável por aquilo, não, meu filho não come, a culpa é minha, eu errei, beleza. Você identificar que você errou, sim, é um passo que você precisa dar para você enxergar onde você parou. Mas não é algo que você tem que colocar um peso nos seus ombros e ir caminhando com aquilo cabisbaixo. Pelo contrário, levanta a cabeça, sacode a poeira. Essa culpa, ela não te cabe mais. Você não é responsável por o seu filho não comer de tudo. Eu tenho pacientes que na anamnese não conseguem soltar para mim 100% a história familiar porque se sentem culpados, porque deram muitos alimentos industrializados, facilitaram muito a vida daquela criança em relação à alimentação, então foram embutidos. Isso ocasionou um déficit nutricional, uma magreza ou um sobrepeso e obesidade, tornou aquela criança seletiva, ela já não quer mais alimentos saudáveis ou nunca aceitou porque sempre foi acostumada a papinho industrializado, enfim. Tem pessoa que não consegue soltar isso pra mim na primeira consulta, porque fica com vergonha, fica com medo. E, gente, a maternidade não vem com manual de instrução. Não tem como você adivinhar, por mais que você se nutra de conhecimento, não tem como você adivinhar o que vem, o desafio que vem por ali. Né? Eu dou muito exemplo das mãezinhas atípicas que eu acompanho, que eu tenho uma admiração assim incrível, mulheres guerreiras, mulheres que são exemplos para mim e para toda a população. O que essas mulheres enfrentam não é brincadeira, mas a maioria delas dá um show, porque elas não se sentem culpadas, né? Apesar de termos altos e baixos, elas entendem que a culpa não é delas, né? Se o filho possui um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, ou um transtorno neurocognitivo, ou uma dificuldade na fala, né? Tem uma mãezinha aí que eu tenho orgulho de falar que eu acompanho ela, que tem uma filha que está comigo há mais de um ano e agora conseguiu comer. Eu nunca vi essa mãezinha reclamar e falar assim: olha, a culpa é minha, né? Minha filha não come porque é minha responsabilidade. Pelo contrário, eu vejo ela se desdobrando, entregando a vida para aquela criança, porque ela entende que a única responsabilidade dela ali naquele momento é garantir o melhor que a filha dela pode ter. Então, assim, isso vale para as nossas vidas, né? Comece a identificar onde você parou, se você errou, aonde foi o erro, por que aquilo te paralisou, e não entre nesse ciclo onde você perde a paciência, se sente culpado, se sente frustrada por aquele responsável momento, briga, se reluta e volta. Saia desse ciclo, limpe os seus ombros. Essa culpa, ela não te cabe mais, não é sua responsabilidade. As pessoas confundem isso, muito isso. E existe uma grande diferença, né? Eu já falei para vocês sobre cuidados básicos, sobre o que você ofertar para aquela criança. E aqui eu estou olhando aqui, porque eu trouxe um estudo científico que eu estava procurando, eu achei. Só para vocês terem noção do que acontece na vida de uma criança, né? Um estudo, né, recente mostrou que mais de 40% da população infantil de crianças típicas, ou seja, que não possuem nenhuma deficiência neurocognitiva, não possuem nenhum transtorno, 40% das crianças típicas e mais de 80% das crianças atípicas são afetadas por transtornos alimentares. Desculpa. É muito isso, gente. Isso equivale a mais de 3 bilhões de crianças no mundo. E tem um outro dado aqui, ó, dado mundial. Mais de 1 milhão de crianças estão hoje no mundo inteiro sem diagnóstico
sem tratamento, sem intervenção, sofrendo as consequências da desnutrição, obesidade, deficiência nutricional, porque não se alimentam de forma adequada e os pais não procuram ajuda. Então, assim, isso é muito forte. Você tem noção do que é mais de 1 milhão de pessoas no mundo? Então, é o que eu falo para vocês. Se vocês estão aqui ouvindo esse conhecimento, procurando ajuda, seja através de uma live, seja através de um conteúdo, às vezes você não pode pagar um profissional para ficar com seu filho toda semana, para mudar esse quadro, para fazer um processo evolutivo. Mas só de você estar aqui buscando conhecimento, buscando ajuda, você já não faz parte desse índice, você já não faz parte mais dessa população. Você procurou ajuda, você não faz parte mais de 1 milhão de crianças no mundo que estão sofrendo por problemas alimentares porque os pais se recusam. Eles ficam entrando num ciclo, não, meu filho não precisa de ajuda, meu filho está bem, vai passar, e a criança começa recusando um alimento, recusando o outro. Quando vê, já não come mais nada, quando vê, já está só à base de mamadeira, quando vê, aquela criança está precisando quase todos os dias se internar para poder se alimentar através da veia, né? Através de processo venoso. Então, assim, só de você estar aqui procurando ajuda, ouvindo, buscando, poxa, 8 horas da manhã, podia estar fazendo qualquer coisa, tomando meu cafezinho tranquilo, às vezes já deixou o filho no colégio, às vezes está ouvindo essa live até dentro do carro, às vezes está ouvindo essa live em qualquer lugar. Mas só de você estar procurando ajuda, buscando conhecimento, falando, eu preciso melhorar a vida do meu filho de alguma forma, então, se nutrindo disso, você já saiu desse índice, você já não faz parte mais desse processo, tá? Então lembre-se, você pode estar errado, você pode ter errado, mas você não é um erro, né? Lá em João 8,36, a Bíblia diz que nós somos livres. Então, né, se Deus que criou todas as coisas, Ele declarou sobre a nossa vida em João 8,36 que nós somos livres, por que você vai se munir de um sentimento de culpa? Somos livres, livre da culpa, livre da ansiedade, livre da frustração, livre de decepções. Sara, isso significa que você jamais vai sentir isso? Não, isso significa que Deus liberou sobre você a liberdade. Então aquele sentimento pode vir sobre você, mas você não precisa trazer ele para sua vida. A culpa pode bater, você usa ela a seu favor. Poxa, por que eu estou me sentindo culpada? Foi porque eu errei em tal lugar. Opa, então foi ali que eu parei, tá? Então usa esses sentimentos que vêm sobre você para identificar aonde foi que você errou, para você continuar dali e limpe os seus ombros. Somos livres. Se o próprio Deus que nos criou, Ele declarou isso sobre a nossa vida, não há necessidade de nós ficarmos nos automutilando com esse sentimento. Isso só atrapalha, isso não ajuda em nada no processo evolutivo. Uma mãe insegura, culpada, ela transmite isso para o seu filho. Então a questão da segurança, onde ele deveria ter uma segurança, né, familiar, afetiva, para ele poder experimentar logo os alimentos, ele, poxa, a minha pessoa de segurança no mundo, a pessoa que eu confio no mundo, ela não está se sentindo segura, ela está com um sentimento que eu não sei o que é, mas eu sei que é algo ruim. Por que então que eu vou me sentir seguro para provar um alimento novo? Por que então que eu vou me sentir seguro para fazer atividades terapêuticas? Por que então eu vou me sentir seguro para ficar tocando, cheirando, comendo, levando a boca num alimento que eu sei que eu não gosto? A única certeza que o seu filho tem é que ele não gosta daquilo. Então você é o adulto responsável que vai guiar ele através de um caminho onde ele consiga provar novos alimentos, onde ele consiga uma rotina terapêutica melhor, tá? Mesmo em casa. Mesmo em casa, por isso que eu falo, conhecimento é algo que entra na cabecinha da gente que jamais ninguém tira. É algo que a gente vai se nutrir, é algo que, já expliquei para vocês isso outras vezes, a seletividade alimentar, né, quando diagnosticada com CID, a neofobia, com tudo, a gente consegue estabilizar a criança, né, mas isso não significa que nunca mais ela vai deixar de comer. Então, às vezes, ela saiu da seletividade, ela se nutriu, ela está comendo, mas vai ter uns pontos da vida dela que ela vai deslizar novamente. Então, se você não tiver o conhecimento necessário, você fica refém o resto da vida de uma ajuda profissional. Então, assim, é necessário uma ajuda profissional? Com certeza. Agora, se você tiver nutrido de conhecimento, saber a forma certa de fazer, você consegue tirar o seu filho da seletividade alimentar, fazer com que ele coma de tudo e fazer a manutenção disso.
né? Às vezes a gente se mata para pagar um pacote terapêutico, né? Consegue com muita dificuldade, paga o investimento, beleza. Mas você não se importa em participar daquele processo, você não está nem aí o seu filho vai dentro do consultório, consegue sair disso, sai da seletividade, consegue se alimentar, mas chega um ponto que ele vai precisar de ajuda de novo. E aí, onde que está o responsável? A mãe, a babá, o cuidador, que não sabe lidar com aquilo. Então, o primeiro passo é esse. Eu costumo falar até que antes de você procurar ajuda de um profissional, né, presencial, físico, é você se nutrir de conhecimento. E não adianta ficar olhando na internet. Gente, cada baboseira que eu encontro na internet que vocês não têm noção. Vocês precisam de filtrar o conhecimento de vocês, escolher um profissional a qual vocês têm confiança para eles conseguirem guiarem vocês. Porque o que a internet tá de informação, que a gente vê assim, ó, eu já vi informação na internet onde pede para a criança ficar de jejum. Gente, deixar aquela criança com fome vai aumentar a irritabilidade dela, não vai trazer um processo evolutivo positivo. Existe uma técnica, né, de transição do ciclo de segurança. Na criança não foi feito para passar fome. Então, assim, a gente ouve cada baboseira na internet que se você não se nutrir, não filtrar a sua mente, você vai acabar com a vida do seu filho. Porque no lugar de você ajudar ele a sair dali, você vai afundar ele, você vai cavar mais o buraco para ele entrar ali dentro, tá? Então, em relação a isso, acho que a gente já conseguiu, né, filtrar, minar aí, né, que essa criança ela precisa, ou melhor, que esse responsável ele precisa se livrar dessa culpa. Então, feito isso, você identificou onde você errou, você identificou que você errou, mas que você não é um erro, você identificou o ponto que você parou e você está partindo dali. Quais os benefícios? Sara, não acredito muito que eu me livrar da culpa vai ajudar na vida do meu filho, não. Não acredito mesmo. Acho que isso é uma palhaçada, isso é uma baboseira, o meu filho não percebe nada, eu me sentir culpada é coisa minha, eu me resolvo. Tá, vamos lá. Quais são os benefícios de você, mãe responsável, identificar que você não é culpado, se livrar da culpa e transmitir isso para o seu filho diariamente? Já falei para você, Deus nos fez para ser livres. Deus não faz nada imperfeito. Então, se Ele te fez para ser livre e você está se sentindo condenado, alguma coisa vai dar errado. Uma mãe que se sente mais segura, mesmo que ela não tenha todo o conhecimento, mas que ela esteja buscando, ela consegue fazer, a gente fala, uma técnica de osmose, né? Que é onde você transmitir para o seu filho a segurança de que sim, aquilo é possível. Por mais às vezes que você fale, cara, não sei se vai dar 100%, mas eu vou me munir só de sentimento agora de que vai dar certo. Existe um estudo científico feito na faculdade de Harvard de 2002, depois vou trazer para vocês aqui, onde fala que ele pegou mães com o mesmo problema, com crianças típicas e atípicas, onde algumas mães, elas falavam todos os dias palavras negativas para os seus filhos e demonstravam para eles através de situações involuntárias que elas não estavam bem, que elas estavam se sentindo culpadas, que a culpa era delas. E existe um outro grupo de mães que não estavam se sentindo culpadas, que elas passaram por processos psicológicos, terapêuticos, onde elas se livraram da culpa e elas começaram, né, a falar palavras positivas, de gratidão, de incentivo, fizeram a técnica de recompensas, que é uma técnica muito diferente de você, se você comeu eu te dou isso. Não é nada disso, é uma outra técnica que a gente ensina lá no meu método. E existem esses dois grupos de mães. Os dois grupos fizeram exatamente o mesmo passo a passo, exatamente a mesma coisa. E pasmem, tá? A diferença não foi assim, um grupo comeu mais ou menos, o outro comeu muito bem. O primeiro grupo não se alimentou, ao contrário, eles entraram em regressão alimentar e pioraram o seu quadro clínico de forma que eles necessitaram de uma intervenção mais severa. E o segundo grupo, com a metade do tempo proposto, conseguiu de forma absurda um resultado positivo. Então, assim, muito do que a gente faz, das nossas técnicas, são completamente inviáveis se você, pai, mãe, responsável, não reconhecer e identificar que você pode ter errado, mas que você não é um erro. Que essa culpa ela não cabe nos seus ombros. Isso não faz parte do seu método de vida. Não foi feito, tá? Essa culpa não serve para você, ok? Estamos combinados? Então a gente já combinou em outras lives algumas coisas
que nós vamos fazer. Se você não assistiu, volta lá no meu perfil para você assistir a live. Mas o exercício de hoje é se livrar da culpa e identificar aonde foi que ela te paralisou, né? Por isso a importância de investir tempo, aprender, identificar. Não adianta você seguir um passo a passo de algo que você não sabe do que se trata. É loucura você simplesmente pegar essas informações da internet que na maioria das vezes são postadas por profissionais que não têm uma formação, não têm experiência, não estão lidando com aquilo, você querer simplesmente, isso sim é irresponsabilidade. Você jogar isso na vida do seu filho. Você tem que ter responsabilidade de buscar por conhecimento. Ah, Sara, mas hoje a única coisa que eu tenho é a internet. Então procura um profissional que você sabe, né? Por exemplo, vou procurar realmente uma pessoa que é formada, que é especialista, poxa, que tem um resultado legal, que eu tô vendo um feedback daquela pessoa, já é um profissional conceituado, então não, eu vou ouvir aquela pessoa. Para de ficar jogando na vida do seu filho tudo que você ouve na internet. Ah, não, eu vi na internet que se você fizer uma sopa antes de dormir para dar para a criança dormindo. Eu já ouvi isso, gente. Pai que dá sopa na mamadeira para a criança dormindo, bate tudo, põe na mamadeira e dá para a criança dormindo. Olha que loucura. Ah, não, eu vi na internet que isso vai ajudar. E quando meu filho crescer, ele come. Que criança, que vida é para essa criança, gente? A criança ou se dobra de tela ou está dormindo e recebe aquela alimentação. Isso não é vida. Então, a única responsabilidade que você pode sentir peso por não carregar é não correr atrás. É não procurar uma vida para o seu filho. Então, é o que eu falo em todas as lives. Se você é um pai que está procurando um caminho fácil, que você não tem 100% de responsabilidade na vida do seu filho e acha que ele ficar sem comer por enquanto está tranquilo, nem precisa assistir meu conteúdo. Nem precisa assistir a minha live. Porque o conteúdo é para pessoas comprometidas, são para pais responsáveis que querem mudar a vida dos seus filhos. E isso não é uma coisa fácil. Eu não vou te ensinar um passo a passo mágico, mas eu vou te dar a mão e vou te guiar até o caminho correto. Então eu vou falar, é assim, assado, é por este caminho. Seu filho tem essa dificuldade, então ele está nesse ponto evolutivo, começa a partir daqui, faz isso. Ah, mas eu preciso ficar não sei quanto tempo dentro desse passo aqui, fique o tempo que for, mas o seu filho precisa evoluir. O primeiro e grande passo é identificar onde nós paramos, ok? Bom dia, Altobelli. Bom dia, Dávila, você é top. Obrigado pelo carinho. Bom dia, professora Gisele Portugal. Bom dia, Tiago Gonçalves. Bom dia, Maraísa. Bom dia, Tiana. Bom dia, Protege Câmeras. Bom dia, Caio. As mãezinhas estão aí a todo vapor, né? Tô com mãezinha aqui na live, que sabe, né, que eu pego firme mesmo, eu converso mesmo. Que isso é um processo que foi feito para caminhar juntinho com o processo familiar. Não adianta a gente pegar um passo a passo, colocar aqui para vocês tudo direitinho, se a família não entrar junto, né? A gente precisa desse processo evolutivo. O segundo benefício, a criança se sente valorizada. Ela se sente livre. Quando a criança ela tem um exemplo didático dentro de casa, ela não se sente pressionada. Por exemplo, se você é uma pessoa que se sente culpada o tempo todo, que se imune de culpa, que você acha que aquilo é culpa sua, aquela criança automaticamente ela vai replicar esse sentimento. Ela também vai se sentir culpada, ela também vai se sentir pressionada, ela também vai fazer parte daquele estilo de vida que vai levar para ela. E ela começa a se sentir pressionada. Por quê? Se ela não se sente segura, se o adulto responsável que está com ela não passa segurança, mas se automaticamente ela precisa provar um alimento novo, ela está sendo ali pressionada, ela não vai funcionar. No meu método eu explico muito bem isso. A criança ela não funciona sob pressão. Então não adianta você querer ter um estilo de vida e fazer com que seu filho tenha outro, né? Eu tenho a história de um paciente que eu anotei aqui para falar com vocês, muito importante, né? O paciente estava fazendo terapia comigo, está fazendo terapia comigo semanal, e a gente notava que ele tinha facilidade para aceitar novos alimentos, mas que ele tinha uma postura muito retraída, ele tinha algo que a gente via que precisava sair dali ainda, parece que estava alguma coisa entalado na garganta desse paciente. E aí eu sugeri o processo terapêutico junto com o processo psicológico, e aquela criança, né,
foi evoluindo, então, na terapia, na nutrição, na terapia, nutrição, até o dia que ela chegou e falou assim: tia, eu preciso te contar um segredo. Aí eu peguei e falei: pode falar. Vamos conversar com a tia. Aqui a gente abre o baú do sigilo, que é uma coisa que a gente faz durante o processo de seletividade alimentar. E ele pegou e falou assim: eu tenho medo de não conseguir, é por isso que eu não tento. A minha mãe já chora muito, ela quer muito que eu coma. Então, se eu tentar e não conseguir, ela vai chorar mais. Então, assim, naquele momento foi o primeiro paciente que deu essa abertura psicológica para mim, e eu me mantive o mais posicionada possível. A gente conversou, eu comecei a induzi-lo a sair daquela situação. A nossa live caiu. Me contem aqui, por favor, se voltou. Pra mim apareceu reconectando. Acho que a internet caiu. Voltou. A internet está oscilando muito. Mas me contem aqui se voltou. Acho que voltou. O pessoal tá comentando que voltou. O que acontece? Não sei se vocês ouviram a história toda, né? Mas resumindo, essa criança, ela tinha dificuldade em assumir, né, que ela não queria tentar porque ela tinha medo da mãe. Era uma criança que via a mãe o tempo todo chorando, irritada quando não conseguia as coisas, externando o sentimento de frustração, e automaticamente ela pegou aquilo para o processo evolutivo. Então não era uma criança que só tinha dificuldade de experimentar alimentos novos. Era uma criança que ela tem, né, problemas gástricos, e ela sente dor, ela sente queimação quando ela fica de estômago vazio. E quando ela come alimentos também que não fazem parte do seu processo alimentar, ela sente queimação. Se ela come industrializado, se ela come algo com lactose, ela sente dor. Então não é uma criança só que tinha dificuldade de comer novos alimentos, é uma criança que tinha um processo fisiológico que era alinhado à dor. Então ela soltou depois de muito tempo, né, que ela tinha dificuldade de experimentar novos alimentos porque ela tinha medo da mãe se frustrar novamente e chorar. Então, assim, olha o peso que nós estamos jogando sobre a vida dos nossos filhos. Olha só o que nós temos feito com os nossos filhos. Será que é isso que você quer? Será que você está procurando uma solução e involuntariamente você tem feito o processo reverso, né? Você tem se nutrido de culpa, você tem exposto o seu filho a ciclos que você entra, ciclos viciosos, ou você realmente quer buscar? Então hoje, ouvindo todo esse conteúdo, vocês precisam, né, de identificar aonde foi que vocês erraram e identificar que vocês não são um erro, que o fato de vocês terem errado ou de estarem levando uma vida inadequada não significa que aquilo não tenha solução, não significa que aquilo esteja sobre a vida do seu filho, que é um processo que você tenha que aceitar. Então busque conhecimento, procure se nutrir de tudo que você tem direito, mas também procure filtrar essa questão, porque o momento do reset é agora, né? Se tem um momento que você consegue resetar, né, dar aquele famoso recomeçar, fazer tudo de novo, é agora. Por quê? Se você tá, né, munido de culpa, tá nutrindo sentimento que não tá legal em você, mas se você identificou aonde que aquele sentimento te paralisou, o momento mais propício para você começar do zero é agora. Então tem muitas pessoas que têm essa necessidade, o corpo possui essa necessidade. Não, eu preciso começar de novo. Tipo, comecei a escrever alguma coisa, não ficou legal, rasga, joga fora. Não é aquela pessoa que consegue apagar, escrever de novo, passar um corretivo. É a pessoa que precisa tirar tudo, jogar fora, fazer de novo. Então se você é esse tipo de pessoa, o momento do reset, do começar de novo, do recomeçar, do reiniciar, é agora. Não existe momento mais propício. O seu filho, a sua filha, a sua criança precisa de ajuda. E a pessoa que vai ser aporte do caminho para a mudança da seletividade alimentar é você. E aí eu te faço, né, uma pergunta. Será que essa criança precisa de um adulto que evita a frustração o tempo todo, a qualquer custo, ou ela precisa de experiências familiares positivas que aprendem ela a lidar? Por exemplo, eu tenho um outro paciente que ele falou assim:
minha mãe também não consegue comer, eu não vou conseguir. Então, assim, eu falo muito com as pessoas: ah, Sara, esse seu método, ele serve para quê? Ele serve para crianças de 0 a adultos da terceira idade, 99 anos, serve para crianças típicas, serve para crianças atípicas, serve para crianças para que estão na fase fisiológica de seletividade alimentar até 29 dias, serve para crianças que já entraram no ciclo de seletividade, serve para crianças que estão em neofobia, enfim, serve para todo mundo. Então, existe coisa mais gratificante na vida da sua criança do que vencer uma limitação, vencer uma barreira, vencer uma frustração, do que vencer com você, que é a pessoa de segurança do mundo daquela criança. Então, se você não consegue se alimentar, Sara, não sei como eu vou fazer, porque como eu vou ensinar o meu filho a comer de tudo se eu não como de tudo? A culpa é minha. Eu não como de tudo, a minha mãe passou isso pra mim, eu passei pro meu filho vai ser assim a vida toda, eu já tenho certeza que tira isso da sua cabeça. Tira agora isso da sua cabeça. Essa culpa não te cabe mais. A culpa da sua geração não te cabe. Se você é a pessoa que enxergou que a sua geração traz isso de vó para mãe, para filho, para neto, você vai ser a pessoa que vai romper uma barreira na sua geração. Então, assim, o fato de você não comer de tudo não quer dizer que o seu filho não possa comer, mas também não quer dizer que ele vai comer sozinho, ter uma vida top se você continua se frustrando, continua entrando num ciclo de alimentação que não é legal para você. Então, a gente precisa de um processo evolutivo, tá? E você pode passar por isso com seu filho. Desde o primeiro degrau dessa escala até o último, vocês podem evoluir juntos, textura. Gente, imagina que coisa! Você conseguir tirar um tempo para o seu filho no seu dia, conseguir fazer aquele processo evolutivo e evoluir textura junto com ele, evoluir prova, evoluir os sentidos, né? Isso tudo a gente tem muito bem detalhado dentro do método. Imagina você evoluir isso tudo dentro do ciclo de recusa alimentar com o seu filho. Que máximo para essa criança, né? Ela vê que o seu dia é corrido e que você parou 10, 15, 20 minutinhos por dia para fazer esse processo terapêutico com ele em casa, já é um ponto extremamente positivo, que aquela criança vai entender que é importante. Ela leva um grau de importância dentro daquilo. Poxa, isso realmente deve ser importante. Eu sou muito importante, que minha mãe corre o dia todo, ela parou, né? Então é o que eu falo em todas as lives: delegue o que for preciso, mas não delegue a responsabilidade que Deus te deu como mãe, pai, responsável, seja quem for. Você não pode delegar isso, a não ser que você tenha seus N motivos, mas eu não consigo enxergar um motivo plausível, cabível, que uma mãe não consegue parar 10, 15 minutos no dia para dar atenção para um problema que o seu filho. É um direito à vida, é um direito humanitário, direito à alimentação. Então, se você não tem isso como prioridade na sua vida, você nem precisa estar ouvindo os meus conteúdos. Terceirizar isso não vai resolver o problema. Então, às vezes, se você conseguir terceirizar um serviço em casa, terceirizar qualquer coisa. Gente, eu não estou falando de 24 horas por dia. Eu estou falando de 10, 15, 20 minutinhos por dia. Isso é o mínimo que nós, responsáveis, podemos fazer pelas nossas crianças. Eu tenho professores que me acompanham aqui, que estão buscando conhecimento para aplicar isso dentro de sala, E a gente não fala assim de uma aula específica de terapia alimentar ou de educação nutricional. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando para essas crianças uma qualidade de vida melhor. Eu tenho aqui professores que não ganham nada mais por isso, mas que estão buscando ajuda, porque essas crianças se alimentam no colégio, chega lá e não come nada. Você tem noção que uma hora para ela desenvolver raciocínio lógico, criar conexão, e ela não tem uma energia rápida ali porque ela não consegue se alimentar? Não existe coisa pior do que isso, tá? Então, assim, tem pessoas que falam que seu filho jamais vai se livrar da seletividade, Essa parte mais interessante do método é o que eu já falei para vocês e volto a repetir. Ela serve para 0 a 99, não importa. Não, meu filho ele jamais vai se livrar disso, Sara, porque ele já está grandinho, ele já está com 9 anos, Às vezes não é uma seletividade alimentar severa, uma criança que exclui um grupo inteiro. Então, por exemplo,
tudo bem para o meu filho comer arroz, carne, caldinho de feijão. Ele só não come caroço, verdura, legume, fruta, isso daí não come não, mas tá tudo certo, eu vou suplementando, colocando aditivo e ele se vira quando ele crescer. Então assim, isso sim é se abdicar de uma responsabilidade que faz parte da sua vida. Isso sim, tá? Então nós devemos nos livrar da culpa, mas não devemos nos livrar de responsabilidades que são nossas. Ok? A culpa, ela só é substituída pelo sentimento de progressão, pelo sentimento positivo, quando nós a substituímos. Então, o que você vai colocar no lugar da culpa? A culpa, ela ocupa um lugar dentro da sua vida. É um sentimento que está ali. Então, o que você vai colocar no lugar da culpa? Qual é o sentimento que você vai nutrir no lugar dessa culpa, né? E aí a pergunta é, como fazer? Primeira coisa, você precisa identificar aonde você errou. Segunda coisa, identificar que você não é um erro. Você errou, mas você não é um erro, então se livrar da culpa. Terceiro, encontrar uma solução junto a esse problema. Não adianta você, não, me livrei da culpa, não estou me sentindo culpado mais, mas você está ali, ó, se nutrindo de sentimento ruim. E o seu filho, ele vê isso o tempo todo. Seu filho se torna uma criança mais hiperativa quando ele vê que você não para. Seu filho se torna uma criança mais reclamona quando ele vê que você não tem ações de graças durante o seu dia. Isso não é só bíblico, não, isso é científico. Se fosse só bíblico, já seria o suficiente. Mas além disso, a gente tem uma comprovação científica para aqueles que têm o seu percentual de dúvida, né? Você pode ter uma plantinha, a gente tem vários estudos desses na internet, depois vocês colocam lá, no Google Acadêmico ou no YouTube mesmo tem. 2 plantas foram plantadas com a mesma semente, da mesma safra, no mesmo potinho, sob a mesma condição de sol, de água, de tudo. Só que uma recebeu palavras negativas, a outra recebeu palavras positivas. Pasmem, a plantinha que não tem conexões, neurônios, que não é humana, ela cresceu e se desenvolveu, mas aquela que recebeu ofensa o tempo todo, você não vai crescer, você não vai conseguir, você não consegue, você nunca fale isso para o seu filho. Se para uma plantinha ela não se desenvolveu, imagina o seu filho. Você foi criado para liberar palavras sobre a vida do seu filho. O que sai da sua boca é uma palavra de autoridade na vida do seu filho. Então não fica falando que seu filho é burro, que ele vai ficar doente se não comer, que ele não consegue, que ele não é capaz, que se ele não comer ele não vai ficar inteligente, que ele vai para o hospital. Para com isso. A sua boca tem que sair palavras para profetizar, para liberar algo novo para a vida do seu filho. Não é para ficar martirizando ele com palavras negativas. Seu filho ele não precisa disso. Seu filho precisa de um incentivador, ok? E por onde começar? Cada pessoa, né, ela vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Nós temos diversas pessoas, com diversas famílias, com diversas situações, com diversos filhos. Então, o meu, por exemplo, né? Eu enxergo onde que eu tô, não, eu tô nesse ciclo vicioso, né? Tô falando eu, Sara, para qualquer dificuldade que eu tenho. Peraí, tá dando uma coisa errada na minha vida, com os meus filhos que seja na educação, na alimentação, qualquer coisa que seja. Primeira coisa, eu procuro entender onde foi que eu errei, onde foi que eu parei. Eu começo a entender, não, eu não sou um erro, mas eu errei. Tô falhando com meu filho. Então, aonde foi que eu parei? Então, eu enxergo aonde que eu tô, ao ciclo que eu tô, aquele ciclo vicioso, né? De não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo. E eu peço a Deus para me realinhar. É a minha forma de me reconectar. Eu me pergunto, Deus, aonde foi que eu paralisei? Me ajuda a pensar. Aonde foi que o meu erro me paralisou? E dentro desse ponto de vista eu retorno ao meu propósito. Veja onde eu paralisei. A questão do meu filho, ele parou com 2 anos da recusa alimentar e foi dali pra cá que as coisas vieram. Tá, beleza. Mas meu filho não suporta chegar perto do alimento. Ótimo, que notícia boa. Nós já sabemos que seu filho não tolera. Então é ali que você parou, na tolerância. Dentro desse método, a gente tem processos evolutivos. Então a primeira coisa é você saber. Tem crianças que vão chegar e já vão pular para o 3º degrau. Tem criança que vai começar do degrau 1. Tem criança que vai passar por cada degrau, cada fase, cada etapa com 1 semana. Tem criança que vai ser com 1 mês. Então assim,
não existe o tempo certo para você sair disso. Existe a forma certa de você sair e de você fazer a manutenção daquela qualidade de vida. Então enxerga onde que foi o erro, aonde que você está errando. Para dali, o seu ponto de partida vai ser da onde você parou, se livra da culpa e começa a identificar sinais do seu filho, né? Se ele não tolera aquele alimento, se ele não chega perto, se ele faz vômito, tia Nutra, ele chega perto e já começa a querer vomitar. Ótimo, perfeito, ele não tolera, é a partir dali que a gente vai continuar, ok? Então existe sim uma forma da gente organizar isso, identificar e reconhecer esse processo. Vamos lá, deixa eu ver o que eu separei mais para falar com vocês. É um trabalho de formiguinha, tá? É um trabalho de formiguinha, devagar e constante. O que você não pode parar, né? Tem 3 tipos de perfis na seletividade alimentar, onde a gente está fazendo tratamento, né? Eu ouvi isso de uma pessoa e eu trago isso para minha vida. Existe o perfil do coelhinho, que vai rápido, chega lá rapidinho resolver o problema. Existe o perfil da tartaruguinha, que vai devagar, mas também chega no objetivo. E tem o perfil do avestruz, né? E esse perfil do avestruz, o que nada mais é? Ele vai caminhando e chega um ponto que ele paralisa, ele cava um buraquinho, fica a cabeça e fica ali dentro. Então, assim, que perfil de pessoa você vai ser e que resultado você está buscando? Você vai ser aquele pai, vai ter aquela criança que consegue rapidinho passar pelo processo de seletividade alimentar e consegue sim ter uma vida saudável, comer de tudo, ou você vai ser aquela pessoa que está indo devagarzinho, seu filho tem um ritmo diferente, mas você não está parando, você consegue chegar no objetivo. Ou você vai ser aquela pessoa que com a primeira dificuldade se paralisa. Você precisa identificar aonde você está, o seu ponto de partida, ter uma pessoa para segurar na sua mão, e eu te garanto que essa pessoa sou eu. Então, assim, me acompanha aqui nas lives. Sara, no momento a gente não tem condição de fazer investimento nenhum. O único investimento que eu consigo é pagar minha internet e com o meu celular eu te acompanho. Então, fica aqui colado comigo. Já falei com você, toda terça e toda quinta, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui. E o meu intuito é transformar vidas, né? Já falei para vocês que eu me formei em 2017 e que eu passei por outras áreas da nutrição. E eu me encontrei na nutrição infantil tem alguns anos, e é um lugar que eu sei que é a extensão do meu propósito de vida. Eu não saio mais daqui, porque eu reconheço, é um prazer satisfatório para mim ver o resultado na vida dessas crianças. E elas têm uma chavinha dentro delas que não é igual a nós adultos, que procrastinamos, né? Ah, não, preciso de mudar, minha glicose está alta, eu estou acima do peso, preciso mudar de vida, fazer exercício. Ah, eu vou começar e não começa nunca. A criança não, ela tem dificuldade, uma dificuldade um pouco maior de identificar alguns processos, de identificar onde foi que ela parou na vida dela, de reconhecer esses processos. Mas depois que ela vira essa chavinha, que ela entende que a alimentação saudável é um processo positivo para ela, ela entende esses benefícios, ela toma gosto daquilo, acabou. Ela consegue levar aquilo para o resto da vida. Salvo que ela passa por uns altos e baixos, mas tendo um adulto responsável que vai guiar ela para isso, ela consegue evoluir. E assim, ter pacientes com 7, 8, 9 anos de idade que só mamavam, que estão comendo, crianças de 3 anos que para tomar medicação precisava internar toda vez porque não tomava medicação, porque não consumia nada, muito menos a medicação. Ver a vida dessas crianças transformadas, para mim é algo que não tem preço. Não tem preço no mundo que vai suprir isso. Então, assim, eu te convido até a dar uma olhadinha no meu perfil depois que a gente encerrar a live. Eu tenho um destaque lá escrito feedbacks. Ali tem um pouquinho, né, de tudo que eu já colhi, assim, de resultado. E que é, assim, que eu falo que dá vontade de fazer um muralzinho e deixar ela no quadro. Porque essas crianças, elas têm um lugar especial no meu coração. E, assim, ali não tem um terço, né, de tudo que eu já vivi dentro da prática clínica. Porque a gente não fica pedindo pai para postar, mas quando posta, logo salva ali, que eu fico assim, meu coração ele se enche de esperança quando eu vejo resultados como este. Meu coração ele realmente fica muito feliz. Então eu te convido para conhecer. E na quinta-feira que vem, nossa próxima live, dia 16, às 8 horas da manhã, nós vamos juntos construir uma rotina. Essa live é importantíssima.
Então não deixe de convidar alguém para ela, não deixe de participar. Porque se tem uma coisa que acaba com a rotina alimentar de crianças típicas, atípicas, que estão em fase de seletividade ou que não são seletivas, mas que comem de tudo, é a tal da rotina. Então a gente vai aprender nessa live de quinta-feira, às 8 horas da manhã, como construir uma rotina alimentar para o seu filho que não come de tudo. Essa live vai ser uma virada de chave na sua vida que você não faz ideia. Então eu te convido, quinta-feira, às 8 horas da manhã, para estar aqui nessa live comigo, para a gente construir juntos uma rotina alimentar para o seu filho. Eu tenho certeza que você vai sair com o coração cheio de gratidão. Por hoje é só, espero ter te ajudado, né, a se livrar aí dessa culpa, de um sentimento que não te pertence, que não te cabe mais. Se você chegou no finalzinho da live, depois vai lá no meu perfil, volta para você assistir novamente, porque é um conteúdo assim recompensador. É algo que vai mudar a sua vida, não só na rotina alimentar do seu filho, mas em todos os aspectos, tá bom? A gente se vê aí pelos reels, pelas publicações, e eu espero vocês aqui bem juntinho pra gente crescer em conhecimento e fazer com que essa criança que está aí do outro lado coma de tudo. Um beijo e até quinta que vem.